Hey, fãs de PLL! Finalmente, então, no episódio 16, Close Encounters, a gente conseguiu ver a Alyson, realmente vendo a Alyson, sem ser através de um flashback, sem ser através de uma coisa meio sonho, que foi uma coisa que eu reclamei no vídeo anterior, que é que mesmo agora que a gente já sabia que a Alyson estava viva, às vezes eles continuavam mostrando ela num clima meio sonho, ou só através de flashback, e o legal é a gente ver ela mesmo como a gente viu nesse episódio, conversando com a Emily, se encontrando com ela lá naquela fábrica abandonada. Então eu acho que esse foi um dos momentos de mais destaque do episódio 16, porque a Alyson falou uma coisa muito interessante, que foi que ela queria se encontrar só com a Emily porque ela não confia nas outras Liars. E isso é uma coisa que realmente nos diz muito, porque ela diz que ela não sabe, que ela achava que ela sabia quem era a Amy, mas que ela não tem certeza. E daí a gente fica se perguntando se o que ela desconfia das outras Liars é de repente algum receio que ela ainda tem do Ezra e daí fica receosa em função da área, ou se a gente vai ver na série alguma daquelas teorias que já surgiram várias vezes de a Ace ser uma das Liars, o que eu acho particularmente meio nada a ver, mas talvez seja isso. Ou então ainda tem uma teoria, e uma coisa que eu acho, daí sim eu acho bem provável, que é que a Alyson, na verdade, ela não tá realmente tão assustada como ela parece que tá, ela não tá realmente, ela tá meio que fingindo tudo isso, e tá usando a Emily, que é, digamos assim, o elo mais fraco da corrente, porque a Emily foi apaixonada por ela, e provavelmente é até hoje, ela tá se usando desse sentimento pra poder, então, convencer a Emily de alguma coisa, seja pra ajudar ela com alguma coisa futuramente, ou pra afastar a Emily das amigas, não se sabe, mas eu acho bem provável que a Ellie esteja mentindo sobre isso, porque a gente já sabe que ela mentiu sobre várias coisas antes e que ela é super fã desses joguinhos, então pode ser que uma coisa dessa esteja acontecendo. Outra dúvida que a gente pode ter dessa história toda é sobre a Shannon, porque a gente sabe que ela falou que é amiga de infância da Alyson, que trocou de cidade pra procurar uma coisa que a Alyson pediu e uma pessoa que estava atormentando ela, etc. E daí fica a pergunta se isso que a Shannon falou realmente é verdade ou se é mais uma história. Assim, eu não confio muito nisso, por mais que tenha existido aquela foto delas pequenas, etc. Eu não confio muito que elas realmente tenham sido amigas de infância. Talvez elas realmente tenham se conhecido na infância, mas eu não tenho certeza se a Shannon realmente é assim, é tão amiga dela quanto ela falou que é. Ao mesmo tempo, se isso for verdade, a gente percebe o poder de influência que a Alyson tem sobre as pessoas, ele é uma coisa absurda. Porque ela conseguiu fazer, se isso for verdade, que a guria se mudasse de cidade pra resolver um problema que nem era dessa pessoa. Então, dá pra ver que a Ellie, ela realmente ela é muito manipuladora, assim, das pessoas, pra convencer as pessoas a fazerem coisas que ela precisa, mesmo que não tenha benefício nenhum pra outra pessoa, entendeu? Então isso é muito engraçado. E a gente sabe que a Shannon, ela também é homossexual, então talvez a Alyson tenha até usado a mesma tática que ela usou com a Emily, de fazer uma coisa meio de romance e etc, pra tentar convencer a Shannon a fazer o que ela queria. O que, digamos assim, é meio feio da parte da Alyson, se isso for verdade, né? Bom, eu não vou nem comentar de Hannah e Travis, porque eu já tinha reclamado disso no vídeo anterior, quando era só um climinho que surgiu entre eles, eu já não tinha gostado. Esse beijo deles, então, eu achei ridículo, achei totalmente fora de contexto. A Hannah não tem todo esse envolvimento com o Travis, ele apareceu super pouco, a relação deles com elas é mínima, então eu achei isso muito tosco. Ah, Fernanda, mas é o jeito dela de superar o Caleb. Não é assim que se supera um relacionamento. Caleb recém foi embora e ela vai se atirar no primeiro caipira que aparece, tipo, é meio tosco, eu vou repetir, ele não tem esse envolvimento com elas ainda pra ela estar nisso de convidar ele pra ir na casa dela, pra chorar na frente dele, pra jogar sinuca, todo o contexto é tosco, então eu detestei essa parte. Trocando de episódio, chegando no 17, a gente pode ver que a Hannah pode ter superado a fase dela de ficar com caras mais novos, mas o Mike claramente não superou a fase dele de querer ficar com meninas mais velhas, pro desagrado da Arya, porque ele resolveu ficar com ninguém mais, ninguém menos do que a Mona. E a Mona encontrou, aliás, a Arya encontrou a Mona no quarto dela, que é uma coisa bem desagradável, assim, uma pessoa que já te torturou e etc, tá ali no teu quarto, dentro da tua casa, convidada pelo teu irmão. Palmas pro Mike. Falta a gente ver agora se a Arya vai conseguir tomar alguma atitude em relação a isso, ou se o Mike e a Mona vão continuar do jeito que estão, né? Enfim. Bom, se a Arya anda desconfiando da Mona, o mesmo serve pra gente, porque se não bastou aquela conversa que eles tiveram no café uns episódios atrás, dessa vez foi o próprio Ezra que pediu pra falar com ela a sós na sala, então daí fica a pergunta do que diabos eles estão tramando, né? Pode ser que de repente o Ezra queira que a Mona se torne meio que pupila dele nas coisas de A, porque afinal ele sabe que ela tem uma breve experiência com isso, né? Então eu acho que isso pode ser realmente uma aliança que eles estejam fazendo contra as Liars, e que isso é bem interessante, porque a Mona é uma personagem legal e importante, contando tudo o que ela fez nas primeiras temporadas e etc, até ela ser descoberta.
e tem toda essa história dela estar se envolvendo com o Mike, então eu acho que a gente pode acreditar que isso realmente é uma aliança entre os dois, porque não teria outra explicação pra eles terem tido aquela conversa toda metafórica no café e ele ter chamado ela pra conversar sós agora, né? Então, mais uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque parece que a Mona vai voltar com tudo no envolvimento com do time Aina. Bom, uma coisa que eu aprendi em PLL é que sempre que aparece um caderno, uma folha, uma lista, qualquer uma dessas coisas, é sempre bom a gente pausar o episódio e olhar o que tá escrito, porque geralmente nos diz alguma coisa. Às vezes o que diz ali não serve pra nada no futuro da série, mas geralmente tem alguma coisa no mínimo interessante de se observar. Por exemplo, no consultório do dentista, como eu tô colocando na tela agora, aparece uma lista quando a Ei pega, que aparece o nome C. Cavanaugh. Cavanaugh a gente sabe que é o sobrenome do Toby, então deve ser algum personagem da família dele. Eu comentei sobre isso no Twitter com o pessoal pra ver o que o pessoal achava, e então lembraram que existiu um personagem que era Chris Cavanaugh, que parece que foi um colega da Diana na escola de cegos, e surgiu alguns spoilers de que parece que ele vai voltar, que a gente vai descobrir um pouco mais sobre o personagem dele, que ele não foi abordado e etc. Se isso é mais uma trollagem de PLL ou se realmente vai acontecer, a gente não sabe, mas fica aí alguma coisa pra gente prestar atenção. Nessa parte do dentista eu falei Ei e não Ezra, porque se a gente for olhar os detalhes, a gente pode perceber que muito provavelmente não era o Ezra que tava lá colocando aquela coisa na boca da Hannah. Porque aquilo deve ter sido uma coisa que demorou um tempinho pra fazer, ele precisou anestesiá-la, daí colocar uma coisa na boca dela, etc. Aquilo deve ter tomado um tempo. E a gente sabe que o Ezra, ele tava programado pra encontrar a Emily na escola, e tava lá assustando ela e etc. O que eu achei bem burro da parte dele, porque ele era basicamente o único que sabia que a Emily ia estar lá naquele horário, além do pai dela, e o pai dela, como a gente viu, foi buscá-la. Então, se a Emily tivesse, tipo, 2 neurônios, ela iria relacionar que a única pessoa que sabia que ele estava lá era o Ezra, e que o Ezra simplesmente não apareceu, o que é muito estranho. Então, talvez vá se relacionar isso com as coisas que vão acontecer no episódio seguinte, que eu já vou comentar. Mas talvez a Emily tivesse tão assustada que ela nem fosse fazer essa relação. Mas eu acho que, de repente, quem tava na sala do dentista, então, era a Mona. Afinal, o Ezra falou com ela, eles combinaram alguma coisa, falaram alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então é muito provável que o Ezra estivesse na escola com a Emily e que a Mona estivesse, então, no consultório do dentista, anestesiando a Hannah e dopando a Hannah e colocando aquela coisa na boca dela. Então isso é o mais provável que eu acho que possa ter acontecido. E por último, mas não menos importante, eu acho que a gente teve um dos grandes marcos da temporada nesse episódio, que foi o que a Spencer descobriu sobre o Ezra. Ela então continuava lendo os diários da Ellie e começou a ler mais histórias sobre o tal cara da praia, que ela sempre falava. E o que aconteceu? Ela leu então no diário que esse cara gostava de tomar uma cerveja específica, com uma torta e etc. E daí ela tá no The Brew e ela vê o Ezra pedindo exatamente essa cerveja com essa torta, ele tenta fazer uns rolos com a garçonete, cancelar, mas aí a garçonete aparece, tá com a cerveja, dá uns rolos assim, e aí ela começa a juntar os pontos. E eu não sei se vocês já viram a promo do episódio seguinte, se vocês não viram ainda, corram pra ver, porque tá muito legal, porque parece que vai ser um dos episódios mais interessantes, porque vai ter tipo um confronto entre a Spencer e o Ezra, porque ela tá realmente desconfiando que ele possa ser a Ei, mas principalmente agora ela tem certeza de que ele é o cara que tava atormentando a Ellie. Então mesmo que ela ache que ele pode não ser a Ei que atormenta elas 4, ele pode ser uma das razões pela qual a Ellie não volta e continua fingindo que tá morta e não quer voltar pra Rosewood e etc. Então eu acho que o episódio que vem vai ser bem interessante. É legal porque chegando no final da temporada as coisas começam a acontecer bastante, nos dá mais respostas sobre as coisas que aconteceram em toda a temporada. Então como a gente já tá no episódio 17, probabilidade é da dinâmica da série continuar nessa que tá agora, que tá bem legal. A gente teve uns episódios mais parados por ali, antes ali em torno do episódio de Halloween e etc, mas agora então a gente tá pegando um ritmo bom e os episódios estão sendo bem legais, então ficamos super ansiosos pra saber então o que vai acontecer com a Spencer e com o Ezra no próximo episódio. Então é isso, pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Se vocês não viram o último vídeo de PLL, vocês podem clicar aqui e ver o vídeo anterior. E se vocês ainda não são inscritos no canal, vocês podem clicar aqui e se inscrever no canal pra ficar de olho em todas as postagens. Muito obrigada por terem assistido mais uma semana. Eu deixo as minhas redes sociais na descrição do vídeo, caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre esses 2 episódios. E semana que vem, se tudo der certo, eu tô de volta. Um beijo e até a próxima!